Você olha hoje, o Miguel já deve ter participado de uns congressos desses na Califórnia, eu participei de um, em que dizem que é absoluta certeza de que filhos que estão na idade dos meus pequenos, etc., têm uma expectativa de vida nessa faixa de renda de 110 anos. 110 anos é uma obviedade, e não que você vai ficar caquético aos 80. É uma distribuição desse tempo. Então, nessa idade que esses meninos vão ter, nós temos uma escola que diz o seguinte: aos 17 você é capaz de escolher ser engenheiro, fazer 5 anos daquilo, de engenharia, passar 25 anos como engenheiro, voltar, fazer 7 anos de medicina, passar 20 anos como médico, voltar 5 anos, ser arquiteto por 20 e ainda se aposentar por 10. Nós estamos preparando gente para esse mundo lá? Não pode ser. Nós estamos perguntando: você quer medicina? Quero. Bom, tá bom, medicina. Qual área? Qual parte do corpo? É o dedo? Porque a um certo momento você vai especializando, depois essa caixinha é sua. Você é o cara do dedo. Agora, do mesmo jeito que se você pergunta, eu conheço, por exemplo, um rapaz que dá aula em São Paulo para os meninos de 17 de biologia. Ele é apaixonado. Ele é um mestre, ele adora, não sei o que. Ele tem um problema sério. 38% dos alunos que se formam dele querem ser biólogos. Vocês já viram esse fenômeno? Você pega uma criança com 16, 17 anos e põe um apaixonado na frente deles, eles vão virar violinistas. 42% vão querer ser violinista ou mecânico de trem, não é? Então, claro que se você traz uma coisa e você tem um apaixonado na frente, alguma coisa acontece. Então, o que nós fizemos foi criar uma fundação, um instituto e depois uma escola, porque nós achamos que ficar nessa conversa genérica não era produtivo, não ia ajudar ninguém, e juntamos uma turma. Primeiro, dizendo o seguinte: vamos desenhar essa escola do zero. Vamos supor que o que foi feito até agora serviu a um mundo que aí estava, mas nós precisamos de um novo. E vamos esquecer, vamos só lembrar do conhecimento acumulado da humanidade e vamos desenhar um sistema do zero. E aí nós criamos, chama-se Lumiar, e a Lumiar foi o Instituto Lumiar foi uma tentativa de fazer isso. Para ter certeza de que nós não estávamos reinventando a roda por completo e fazendo barbaridades, nós juntamos 20 e poucas pessoas que se reuniam 1 ou 2 vezes por semana e que incluía gente como o Cristóvão Buarque, o Paulo Renato, no começo o Paulo Freire, e portanto tinha gente do ramo, porque senão ia dizer: empresário, o cara aí está se metendo no negócio da escola. Chamamos pediatras, chamamos psicólogos infantis e fomos tentando desenhar. E falamos: olha, se a gente eliminasse tudo que vocês sabem hoje, ou que vocês estão trazendo como herança no mundo da escola, como é que seria essa escola do zero se a gente pudesse desenhá-la agora, do nada? E aí chegamos a uma conclusão que havia 3 pilares fundamentais. Um deles, de que a figura do professor, como ela existe, estava obsoletada. E qual é o raciocínio aí? Ele diz o seguinte: você está pedindo a uma pessoa que entrou por idealismo nessa profissão que faça uma série de coisas. Como vocês viram aqui no desenho do Marcos Magalhães sobre o diretor, todo mundo já ficou tonto. Tem que estar aqui com os pais, com o sindicato, com não sei o quê, com o prefeito. Claro que não dá conta. O professor não é muito diferente. Porque o professor se diz o seguinte: ele precisa conhecer a sua matéria fundo, ele precisa ter uma paixão por aquela, ele precisa entender a correlação dessa matéria com outras, ele precisa saber controlar 30 meninos que não querem ficar lá, ele tem que ter pulso, mas ao mesmo tempo ser afetivo, tem que se interessar pelo desenvolvimento da sua carreira e reciclar. Chega. Esse é um em muitos. Com o passar do tempo da carreira, ele tem que lidar com um sindicato que está defendendo os direitos, contra um cara que não quer isso, contra o delegado que quer não sei o quê, com o novo prefeito, com a nova secretária que quer mudar tudo. Bom, então, esse mundo, esta função, ela não é uma função viável. Então, como é que você divide isso? Ela está basicamente dividida em 2, então nós dividimos ela em 2. E fomos buscar, na paideia grega, o raciocínio do tutor. O tutor era basicamente quem levava, muitas vezes era até escravo, era quem levava o menino para os vários lugares, né, para a academia, para o ginásio, etc. Então, esta figura do professor atual é a figura que bate com o idealismo inicial da carreira. Então, este
tutor nesse sistema, ele cuida da pessoa, da criança, do ponto de vista emocional, cultural, navega com ele os interesses reais e tenta mapear a educação daquela criança e, por último, terceiriza o processo de aprendizado para um apaixonado naquela matéria em particular. Então, esse tutor é basicamente o professor que hoje existe. Nós temos uma experiência, eu conto um pouco para vocês, mas uma experiência assumindo uma escola pública e operando ela dessa forma há vários anos. Os professores que lá estão concursados, etc., viram estes tutores. A segunda figura, a outra metade, vamos dizer, desse negócio, é o que nós chamamos de mestre. Mestre, para nós, é uma pessoa que requer duas características. É uma pessoa que seja um apaixonado, que é expert em alguma coisa. Essa é a área de profissão dele, então é o hobby, tanto faz. Tem que ser apaixonado e alguém que entende de alguma coisa em particular. E aí, com essas duas figuras lá, e esse vem de fora da escola. Esse pode ser da comunidade, pode ser pai, pode ser da cidade, etc. E a ideia, a gente percebe que com o envelhecimento da população, nós não estamos achando nenhum uso interessante, nem para os jovens desempregados, nem para as pessoas que estão se aposentando muito aquém das suas forças de trabalho. Então, nesse formato, nós estamos voltando a uma coisa quase antropológica, aonde as pessoas que se aposentaram, muitas delas muito cedo, elas conseguem voltar e por um tempo curto, que não vão ser voluntários de longo prazo, por 2 meses, por 4 meses, eles conseguem vir à escola e compartilhar sabedoria, paixão e expertise específico que nós já abandonamos como sociedade. A gente falou, isso aqui já era. Fez 62, fez 58, se aposentou, isso aqui vai para casa assistir televisão de pijama. E nós estamos dizendo, não, tem um lugar aqui para essa pessoa. Se vocês olham a distribuição que vocês têm da vida de vocês percebem o seguinte, a gente passa, em média, 19% a 23% do tempo estudando, especialmente gente como a gente. Depois, você passa 35%, 40% do tempo trabalhando e você passa o resto do tempo aposentado. Se você fizer uma curva, você percebe o seguinte, você diz, olha, disponibilidade de tempo. Disponibilidade de tempo é um U. Aí você diz, disponibilidade de dinheiro, é um sino. Saúde, é uma curva decrescente. Então você conclui que quando você tem dinheiro, você não tem tempo para usar. Quando você finalmente tem tempo, você não tem dinheiro nem saúde. É assim que nós desenhamos a nossa vida. Então, nós até tínhamos na empresa um programa muito interessante que chamava Aposente-se um Pouco. E é um programa que dizia o seguinte, eu vou te vender a sua quarta-feira de volta para você, e como eu não estou comprando só tempo, estou comprando talento, eu vou te vender por 10% do salário. Então é o seguinte, você trabalha segunda, terça, quinta e sexta, e na quarta você faz o que você ia fazer quando você se aposentasse, e em vez de você ser alpinista com 81, você faz agora com 32. Bom, então, isso corrigiria um pouco esse programa, e a gente dava um cupom e diz, quando você se aposentar, eu compro um dia por semana seu, para você não morrer intelectualmente, você fica aqui até o resto dos seus dias, trazendo sabedoria, porque você demorou todo esse tempo para criar sabedoria e intuição, quando você fica pronto, eu jogo fora, porque você não quer trabalhar 10 horas por dia. Bom, então, aberto em 2, você tem esse mestre, você tem uma quantidade louca de pessoas que estaria disposta a vir à escola para falar da sua paixão e a sua maestria. Bom, segundo bloco disso, é o que a gente chama um mosaico, que diz o seguinte, ideologicamente, antropologicamente, nós todos temos um programa na nossa cabeça como tribo do que nós queremos que esses meninos aos 18 anos saiam à vida munidos de. Né? Então, isto é um mosaico. A gente diz, é isso aqui que nós queremos. É importante para a gente que eles saibam quem foi o Picasso, ou entenda como é que é a arte moderna. Se eu botar uma tela no chão e jogar um balde em cima e chamar de arte moderna, eu expliquei, não expliquei? Bom, aí você decide, você tem um mosaico que diz, dos 2 aos 18 anos, eu preciso expor os meninos minimamente só a isso. E minimamente. Então, minimamente não inclui seno e cosseno. Não inclui.
Então, eu tenho um tempo disponível, eu não vou usar o tempo dos meninos só porque eles estão na escola. Eu vou muni-los da capacidade de lidar com o mundo, de aprender sozinho. A ideia, que é completamente obsoleta e que está em vigor, é de que nós precisamos fazer com que os meninos decorem, porque lá é que eles guardam. E, no entanto, no meio tempo apareceu um negócio chamado Google. Não precisa mais guardar. E as escolas não se perceberam disso. Nós estamos dizendo o seguinte: você precisa entender e lembrar e me repetir. Não precisa lembrar e repetir. Em 15 segundos o Google te conta. Você precisa aprender a achar a informação, saber para que serve, usar ela para você, mas simplesmente lembrar as datas e os lugares, etc., não. Genericamente entender como é que a gente chegou, quais são as formas, etc., é um outro raciocínio. Então, a gente parte de um raciocínio que diz o seguinte: aquelas disciplinas, como nós conhecemos, estão eliminadas, estão vetadas. O que a gente queria transmitir de cada uma delas está mantida. Isso é muito importante saber adição e isso e aquilo e números íntegros, não sei o que, a gente coloca lá no mosaico e nós vamos dar um jeito disso acontecer no tempo em que a criança está na escola. Só que a gente pergunta o que interessa, e eles falam assim, como vamos dizer no ano passado, acho, num certo momento: Copa do Mundo. Aí vocês dizem: bom, então vamos ter aula de Copa do Mundo. Quanto tempo? 2 meses de aula de Copa do Mundo. Muito bem. Aí você diz: bom, mas Copa do Mundo eu vou dar conta de futebol? A única coisa que eu acho que nós não demos conta foi futebol. Nós demos conta, por exemplo, de cãibra. Como é que alguém que joga, que se exercita 7 horas por dia tem cãibra? Geometria. Se você pegar a geometria do campo e você trocar ela e botar ela, fizer um triângulo, não sei o que, ela funciona? Quantos watts você precisa para iluminar um estádio? Por que demorou 71 anos entre a invenção do futebol e a invenção simultânea, 71 anos, da eletricidade, para alguém pensar num jogo noturno? Por que a humanidade é tão burrinha? Por que a humanidade é tão lenta para aprender as coisas? No Copa do Mundo você pode discutir por que a maioria dos jogadores da Holanda são negros. Se a mulher de um deles que é imigrante lá for no hospital, ela vai ser atendida ou não vai? Por que lá 98% dos partos são naturais, 1,2% é cesárea e no Brasil é 28% cesariana? São questões, Copa do Mundo. Posso falar de geografia, de história, de literatura, fazer blog, dar conta de português, não tem problema nenhum. Estamos fazendo um agora para esse bimestre que chama Aula de Amy. A aula de Amy Winehouse, ela interessa. Os meninos vão lá para uma aula de Amy Winehouse. Só que a aula de Amy Winehouse pergunta o seguinte: quanto ela ganhava? Quanto era da gravadora? Quanto ela ganha por show? Sem matemática o cara não faz nada disso. Aí você diz o seguinte: bom, mas quando chega lá e descobre um corpo, o que é formol? O que é rigor mortis? O que acontece quando você... O que é cirrose? O que acontece quando você toma tanto de álcool por dia? Por que você fica de ressaca no dia seguinte? Está cheio de menino interessado. Isso é química e biologia. É moleza da química e biologia nas aulas de Amy Winehouse. Eu dou de novo, eu digo: isso aqui é uma batida 4x4? O que é uma batida 12x8? O que é rock não sei o quê? Por que a maioria dos... Por que um cantor de blues bom mesmo tem que ser negro? Porque é bom. O que acontece se eu ponho silicone no seio? O que acontece depois de 10 anos? Olha aí questões. Eu tenho química e biologia para dar o dia inteiro só com a Amy Winehouse. Então, eles escolhem isso e aí eles têm uma aula que interessa vir, e que eles determinaram. Mas pode dar o assunto que quiser. A palavra que dá é que nós damos conta de matemática, geografia, história, né?